Meus irmãos, vamos ao texto sagrado, lendo a palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. 14, verso 15. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então um pai de família indignado disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Vamos repetir a uma só voz o verso 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Amém, queridos? Vire para a pessoa que está ao seu lado antes de tomar o seu assento e diga para ela ou para ele: ainda há lugar. Meus irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, Jesus estava no final do seu ministério e era a semana da Páscoa, era um sábado. Jesus entrara na casa de um dos principais fariseus para comer pão. E na casa estava um homem enfermo, um homem doente, hidrópico, que é uma enfermidade de acúmulo de líquido no tecido celular. E Jesus cura aquele homem daquela enfermidade. Jesus, naquela casa, cercado de muitos convidados, começou então a lhes ensinar por parábolas, iniciando com a parábola dos primeiros assentos e também dos convidados. E um dos ouvintes que estava ali, naquela casa, disse: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. E Jesus então começa a falar essa parábola que você leu comigo aqui no texto sagrado. O homem faz uma ceia
e dirige convites específicos. Ele tem uma lista de convidados específicos para esta festa. Ele se prepara para receber os seus convidados. E diz que ele convida essas pessoas. E geralmente a gente sempre recebe também convites para festividades, para eventos, para casamentos. Quantos aqui já receberam convites? Geralmente sempre nós estamos recebendo alguns convites. E existem alguns convites que você marca, que você coloca na agenda e diz: eu vou aí a esta festa, eu vou a esse casamento, eu vou a essa cerimônia. Mas às vezes somos pegos por algum imprevisto, por alguma situação adversa que não nos possibilita chegar até aquele local, daquele evento, daquela festa. E o texto diz que algumas dessas pessoas convidadas deram algumas desculpas para o dono dessa festa. Os convidados para a ceia. E a palavra do Senhor diz que foram várias as desculpas. Mas alguma reflexão que nós tiramos desse texto? Algumas reflexões. Os convidados para a festa se referem em primeiro lugar aqui ao texto sagrado, ao povo judeu. O servo que saiu com o primeiro convite simboliza os que Deus comissionou para chamarem os judeus, a fim de se prepararem para a vinda do Messias. Os profetas do Antigo Testamento e João Batista rogaram às autoridades de Israel para que se preparassem para a festa que em breve se realizaria. Mas o convite foi ignorado. Então a oferta dirigida aos gentios, que reagiram melhor a ela, como o livro de Atos nos revela. O livro de Atos é o relato do início da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele relata como os gentios foram alcançados por este evangelho. E a ceia aqui, ela tipifica a figura da graça imensurável de Deus para alcançar todos os homens, todas as pessoas sem Cristo. Deus prepara aqui uma mesa, Deus prepara uma ceia, e ela nos reporta a graça insondável de Deus. Deus quer que todos os pecadores participem desta ceia. A salvação era para os judeus. Lá em Mateus capítulo 15, verso 24, Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas como os judeus rejeitaram a Jesus como Messias, os gentios, que somos nós, eu e você, a porta se abriu para nós, a oportunidade se abriu para nós. E hoje nós estamos aqui, nesse grupo seleto de pessoas que foram alcançadas por este convite e que receberam um dia e entenderam o significado desse convite.
levantando a sua mão e aceitando a Jesus Cristo como único e Salvador nas suas vidas. E hoje nós subimos à casa de Deus para celebrar e agradecer a Deus por este convite. Se você entende isso, levante a sua mão e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós recebemos esta oportunidade. A graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Quais foram os pretextos apresentados pelos convidados? Os convidados foram unânimes com relação à desculpa que deram. A verdade é que eles não desejavam ir àquela ceia. Receberam o convite e não deram muita importância para aquele convite. Jesus disse aos judeus: contudo não quereis vir a mim para terdes vida? O primeiro convidado disse: olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Como o homem a que Jesus se refere era um judeu, é difícil imaginá-lo comprando algo antes de ver. A ceia era à noite e não de dia. Não teria problema algum ele ir ver o campo no dia seguinte. O problema é que esse homem estava mais preocupado com o seu investimento do que com a ceia. Ele estava mais preocupado com o seu investimento do que com a ceia. Portanto, temos aqui o exemplo daquelas pessoas que estão mais preocupadas com as suas posses do que com a sua riqueza espiritual. Pessoas que estão mais preocupadas com aquilo que elas possuem, com as suas posses, com o resultado do seu investimento, com o seu patrimônio, e esquecem do valor de valorizar as coisas espirituais. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós somos ensinados a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Meu amigo, minha amiga, se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, tudo vai dar certo. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, a porta vai se abrir. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, você será uma pessoa próspera, você será uma pessoa bem-sucedida, você será uma pessoa bem-aventurada, como diz lá no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque tudo que ele fizer prosperará. O resultado da prosperidade, o sucesso de um homem não é naquilo que ele tem, mas é no seu coração quebrantado, aberto para as coisas espirituais. Perguntaram para Madonna, popstar, famosa, bilhões e bilhões de discos vendidos no mundo inteiro, influenciou uma geração toda. Perguntaram, o repórter chegou para Madonna e perguntou: Madonna, você é feliz? Ela respondeu, disse: não, eu sou uma pessoa perturbada, eu deito e não tenho paz. Mas as pessoas continuam ainda valorizando e dando mais valor aos bens materiais, às suas posses, do que aos valores espirituais. O segundo convidado disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Ele achava que os seus bois estavam em primeiro lugar e convenceu-se de que o anfitrião que o convidara
não tinha direito nenhum sobre o seu tempo. Eu não preciso ir a essa festa. Eu não preciso ir lá. Eu sou dono do meu tempo. Eu administro as minhas coisas. Eu vou lá ver os meus bois. Eu quero saber como estão os meus bois. Esse convidado, meus amigos e minhas amigas, ouvintes da palavra de Deus, esse convidado aqui, ele representa aquelas pessoas que estão envolvidas com as suas ocupações do dia a dia, estão envolvidas com as suas obrigações e não concedem qualquer tempo ou oportunidade para se ocuparem com os interesses da sua alma. Não existe mal nenhum em você trabalhar, em você construir, em você edificar, em você adquirir, em você vender ou comprar. Mas nós temos que dar um tempo para Deus. Nós temos que dar um espaço na nossa agenda para o eterno, para as coisas espirituais. Muita gente numa correria tremenda, num corre-corre tremendo, o dia é pouco para ele resolver os seus problemas, as suas atividades, comprando, vendendo, indo ao banco, reconstruindo, fazendo, enfim, nos negócios da vida. Chega em casa extenuado, cansado, não tem tempo para nada. E Deus está aguardando você se voltar para Ele. Tem até uma reflexão que a gente já leu algumas vezes na rádio, em que Deus vai acompanhando a atividade do dia da pessoa, desde que ela se levanta, até que o dia passe e ela deita-se novamente, e Deus aguardando uma oportunidade. Que hora que essa pessoa vai dar um alô para mim? Que hora que essa pessoa vai dar uma atenção para mim? Será que passa o café da manhã, às 10 horas da manhã, 11, meio-dia, a hora do almoço chega? Não, agora ele vai falar comigo. Não, almoça, e celular, e WhatsApp, e tanta coisa, e nada de Deus. Ele fala com todo mundo, ele liga, ele interage, ele se conecta com todas as pessoas, com a empresa, com os empregados, com os amigos, com parentes, com gente distante, de outro país, de outro estado, mas ele não para um minuto para curvar a sua cabeça e dizer: Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado pelo pão colocado à mesa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo carro que tenho, pela empresa, pelo que o Senhor tem me dado. Senhor, me ajude neste dia, vai comigo, abra a porta, dê vitória. Deus fica aguardando essa pessoa falar uma palavra de gratidão a Ele, e Ele vai 24 horas, passa semanas e semanas, e esta pessoa não se lembra de Deus. Tipifica aqui este homem que estava preocupado com seu boi. O terceiro convidado é aquele que casou. É aquele que casou. Quando eu me casei, o pastor pegou o meu convite, pastor Samuel, lá em Anápolis, e leu para a igreja. Ele disse: meus irmãos, glória a Deus, vai cair o último Jequitibá. Depois eu fui ver o que era Jequitibá. Ele tinha razão de falar, né? Eu estava chegando nos 30, na casa dos 30. Mas pessoas que estão envolvidas. Esse terceiro convidado é a imagem daquela pessoa que as preocupações domésticas controlam o seu tempo e o seu pensamento. A união conjugal e os deveres familiares nunca devem nos separar de Deus. Gente que coloca culpa na família, no pai, na mãe, na esposa, no marido, nos filhos, porque não serve a Deus. Não, é em casa, a minha família. Pelo contrário, querido, a família é um lugar de Deus. A família é um projeto de Deus. A família é um lugar onde Deus quer habitar. É um lugar de segurança.
A família é um lugar de terapia espiritual, onde a gente vai crescendo, onde Deus se revela. Antigamente, há muitos anos na Groenlândia, alguém chegava na porta da casa e batia a palma e gritava de lá: ei, Deus está nessa casa. Sabe por quê? O ambiente mais propício para a presença de Deus é a casa, é a família. Uma família em que Deus está presente, tudo é maravilhoso. Uma família, uma casa em que Deus está nela, tudo é grandioso, é maravilhoso. Vêm os problemas, vêm as dificuldades, mas Deus está na casa e o milagre acontece. Realmente as coisas fluem porque Deus está na casa. Você pode glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Casamento, filhos, família, parentes são bênçãos. Não serve como desculpa para que você não dê tempo para Deus. E o convite foi feito para os gentios, porque os convidados não puderam vir. Os convidados negligenciaram aquele convite, a disposição daquele chefe de família de receber o anfitrião. Hoje em dia, multidões são convidados para a festa do Evangelho. Nós estudamos hoje na escola dominical que a igreja primitiva, ela cumpriu o seu papel em pregar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. A igreja primitiva pregou, anunciou. Sabe o que ela fez? Diante desta palavra que nós estamos lendo, ela foi aquele servo daquela casa que saiu anunciando e convidando a todas as pessoas para participar da festa que o Pai preparou. A festa da graça, a festa do perdão, a festa da restauração, a festa da conciliação, da reconciliação, da justificação, a festa do abraço, a festa do retorno. A igreja saiu pregando essa palavra poderosa e muitas pessoas foram alcançadas por esta palavra, pessoas de todas as etnias, raças e nações. E até hoje a igreja ainda está cumprindo esse papel, pregando esta palavra, e não somente aqui em Goiânia, no estado de Goiás, mas em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas periferias, nos casebres, nas favelas, nas matas, aonde quer que tenha alguém, lá nas aldeias indígenas, nos ribeirinhos, aonde tem alguém, este convite está sendo feito pelo Espírito Santo, porque o Pai preparou uma festa, a festa da graça, e Ele está dizendo: corre, corre, porque ainda há lugar, ainda há uma oportunidade, e eu quero que as pessoas venham participar desta festa. Se você abraçou esse convite e ele está aí no seu coração, levante a sua mão para cima assim e adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando os convidados da festa não compareceram à ceia, o pai de família disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e trazei os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, tragam aqui todas essas pessoas marginalizadas, rotuladas, taxadas, marcadas, feridas. Aqui está o quadro da nossa vida, gente. Aqui está o quadro da nossa vida. Nós, como gentios, éramos esses. Estamos aqui enquadrados nesse perfil.
pobres, aleijados, mancos, cegos. Mas Deus não está interessado. Geralmente, numa festa de casamento, vem ali o convite e o traje, né? O traje da festa. Social, esporte fino, social completo, né? E aí você já sabe como que você vai chegar atrasado nessa festa. Mas Deus manda chamar, e Ele não coloca traje, Ele não diz o tipo de traje que é para as pessoas entrarem. Ele diz: pode trazer, vai lá e traz. Traz os mancos, os aleijados, os pobres, os que estão nas praças, nas ruas, abandonados. Tragam, porque eu quero recebê-los na minha casa. O traje eu vejo depois. O traje eu vou providenciar aqui mesmo. Quando eles receberem, eu vou trocar essa roupa. Eu vou dar para eles uma nova vestidura. Vou tirar o traje imundo, sujo, de luto, de dor, de desprezo, e vou colocar um novo traje, uma veste nova, uma veste nova neste homem e nesta mulher. Mas venham do jeito que quiser, do jeito que tiverem. Pode chegar na minha casa, porque eu quero recebê-los. Deus nos escolheu de maneira que nós éramos. Deus olhou para mim e para você e me escolheu, e Ele disse: Eliseu, venha para cá, do jeito que você é, do jeito que você se sente. Não importa o seu sentimento, não se importa a sua autocomiseração. Eu te recebo, eu te quero, eu quero você assentado na minha mesa, participando na minha festa. Esse é o convite que o Espírito Santo de Deus está fazendo para as pessoas dessa última hora. Ele está convidando gerações e multidões para participarem dessa festa. Às vezes você se sente rotulado, você se sente marcado, você se sente sem valor, você se sente um zero à esquerda, você está à beira do caminho, a família não te entende, o cônjuge não te compreende, você é rotulado, alguém disse que você não ia dar certo, que você ia puxar alguém da sua família, enfim. Mas nesta noite o Espírito Santo está te convidando, Deus está falando com você, Ele quer que você participe da festa, Ele quer que você venha do jeito que você quiser, do jeito que você tiver. Está mancando, venha. Está doendo, venha. Está ferido, venha. Está abandonado, venha. Está descriminalizado, venha. Está rotulado, venha. Porque Ele vai virar a sua sorte em nome de Jesus. Ele não olha a nossa cidadania, a nossa condição social, o nosso estado físico. Deus simplesmente nos amou. Porque Deus deu o seu único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida externa. 1 João diz que nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. A bênção da salvação chegou a nós. Não foi nós que os escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. João 15,16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O ponto alto dessa parábola é quando o servo volta e diz: Senhor, feito está como o Senhor mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar. Ele disse: ainda está lugar? Tem lugar ainda? Então volta lá e busca mais gente. Busca mais gente. E depois de convidar os pobres, aleijados e mancos, ainda havia lugar. Isso quer dizer, é o tempo da graça. É o tempo da graça. Às vezes no nosso coração não tem lugar para muita gente, mas no coração de Deus há um lugar para todas as pessoas. Fique de pé, por favor.
É tempo da graça, tempo da dispensação do Espírito Santo. A porta da salvação está aberta. Jesus continua chamando para a salvação, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Na grande ceia da salvação ainda há lugar. Deus ainda procura os convidados para a ceia. Jesus está batendo a porta de muitos corações nesta noite. Talvez aqui, talvez aí, onde você está, nos ouvindo pela Rádio Paz, pela internet, em Goiânia, em Goiás, em qualquer parte do Brasil e até fora. Deus está te convidando. Talvez você se ache um excluído. Você está se sentindo oprimido, marcado pela vida. E como uma pessoa que é marcada pela vida, ela tem dificuldade de se encontrar, de ser. Às vezes um pai de família, um homem, tem dificuldade de encontrar o equilíbrio, porque ele foi uma pessoa marcada. Há cicatrizes profundas na sua vida, na sua alma. Uma mulher tem dificuldade de encontrar o equilíbrio, porque existem situações no passado, na sua vida, no histórico da sua vida, de abandono, de rejeição, feridas marcadas. E essa pessoa tem dificuldade, mas Deus quer te dar esse equilíbrio nesta noite, para que você seja o homem e a mulher que Ele chamou para ser, para que você seja um marido bem-sucedido, uma esposa abençoada, um filho abençoado, um empresário de sucesso. Deus quer organizar o seu interior, Deus quer organizar o seu coração, Deus quer te levantar, Deus quer sarar você pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Sangue que perdoa, sangue que redime, sangue que lava, sangue que purifica. Deus está atrás de pessoas assim. Tem alguém aqui nesta noite? Se tem alguém aqui nesta noite, nós vamos cantar um hino. Enquanto estiver cantando, você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós estaremos orando. Sem ovelhas. A história de um homem que saiu e foi em busca de uma ovelha perdida. Cante comigo. Eram 100 ovelhas juntas, eram 100 ovelhas. Saia do seu lugar e venha. Da galeria, o convite para a festa está aberto. Venha. Pelas montanhas a buscar lá foi. Pode vir, meu amigo, minha amiga. Estou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs as feridas e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois
ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao rédeo voltou.